Meus irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. É com a grata satisfação que nesta manhã nós vamos comentar de uma forma resumida, por conta das nossas condições técnicas de transmissão, que nós estamos improvisando, mas a pedido da Superintendência da Escola Bíblica Dominical na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Milton Zorati e também do irmão Helder Schimberg, nós estamos aqui fazendo um comentário bem resumido, bem sucinto, da primeira lição, uma lição introdutória, do segundo trimestre do ano de 2020. Então, eu quero convidar os irmãos para, nesta manhã, nós acompanharmos, claro, de uma forma bem sucinta, bem resumida, até por conta das condições técnicas que nós dispomos. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade, também na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia, agradecer a todos os obreiros, o nosso pastor Davi Pereira Santana, pastor nosso aqui na sede da Igreja Assembleia de Deus, bem como a superintendência da Escola Dominical. Bem, amados, eu, nesta primeira lição, que antes de entrarmos propriamente na lição, como eu já falei para os irmãos, é uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos estudar. Essa lição, ela foi estudada há mais de 20 anos atrás, eu tenho aqui o exemplar, eu mandei encadernar, do ano de 1999, os 4 trimestres, e no último trimestre nós estudamos a lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, que foi Efésios, a Igreja nas Regiões Celestiais. Uma lição composta por 13 lições nesse quarto trimestre do ano de 1999. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos estudar no segundo trimestre essa lição maravilhosa que tem o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Acompanhando a lição, nós temos um livro de apoio, também escrito pelo pastor Douglas Batista, que é o comentarista desse trimestre. Pastor Douglas Batista, ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus no Distrito Federal. Então, nós vamos, queridos, a leitura bíblica que encontra-se, são 2 textos, que encontra-se a primeira leitura em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao versículo 7. Vamos à leitura bíblica em classe. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. A lição de hoje, propriamente dita, que é uma lição introdutória, nós vamos estudar, que é a lição, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários.
Antes, porém, é importante nós atentarmos que o comentarista dessa lição, pastor Douglas, ele, para nós entendermos melhor, até de uma forma didática, nós vamos dividir a lição desse segundo trimestre em 3 blocos, em 3 divisões para melhor estudo didático. A primeira, que é a lição introdutória que vamos estudar hoje, é o primeiro bloco, que é a introdução, é uma visão panorâmica da carta aos Efésios. O segundo bloco, que é a partir da lição de número 2, na próxima semana, da lição 2 à lição 10, ela é a parte doutrinária do nosso trimestre. E o terceiro bloco vai da lição número 11 à lição número 13, que é a parte prática do nosso trimestre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, queridos, a lição de hoje é a lição de número 1, com a data do dia 5 de abril de 2020, Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. O texto áureo da nossa lição, ele encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que nos diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo, ele destaca bem nessa saudação, graça e paz, o Pai, Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, no caso, o Filho. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Repito, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E nesse propósito de Deus para a Igreja de Cristo, nós vamos entender como a igreja se forma, como ela se estrutura e também como deve viver os seus membros. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Esse é o objetivo geral, mostrar o propósito divino da epístola ou da carta aos Efésios. E os objetivos específicos para cada ponto, porque ela é dividida em 3 pontos, primeiro, segundo e terceiro ponto, cada ponto com os seus subpontos. Então, o objetivo específico para cada ponto, para o ponto primeiro, é apresentar a autoria e a data da epístola. E, na segunda divisão, ponto de número 2, o objetivo específico é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E, por último, no terceiro ponto, na terceira divisão, o objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Vamos à introdução, eu fiz de forma resumida, né, para nós podermos ganharmos tempo e entender, já que se trata da primeira lição, uma lição introdutória e de uma forma panorâmica. Nós não vamos entrar em detalhes mínimos ali para ganharmos tempo. Introdução da nossa lição. Você pode acompanhar, se você tiver a lição, se você não tiver, pode acompanhar a leitura bíblica que nós já fizemos aqui, que encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Introdução da nossa lição. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. O missionário Orlando Boyer, pioneiro do Pentecoste no Brasil, chamou a carta aos Efésios de o Evangelho das Regiões Celestiais. Nesta lição, estudaremos sobre algumas informações da igreja de Éfeso, como autoria, destinatário, propósitos e curiosidades. Pontuaremos algumas características desta igreja e, por fim, notaremos algumas lições da igreja de Éfeso. No primeiro ponto, na primeira divisão, que tem autoria e data, ele vem com 4 subpontos, que é autoria, a assinatura apostólica,
uma epístola da prisão e também a data. E aqui eu fiz um resumo para nós ganharmos tempo, como falei antes. A autoria é atribuída ao apóstolo Paulo quando da sua primeira prisão em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. No momento quando ele estava em prisão, né, ele enviou uma das cartas da prisão, chamada Carta do Cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas das prisões redigida aos Efésios, que é essa que nós vamos estudar, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, um compêndio de 4 cartas ou epístola às igrejas, respectivamente, aqui já mencionada. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Nesse caso, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Isso é muito interessante nós atentarmos. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica. A data provavelmente da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 e 62 da nossa era, tendo Tíquico como seu portador. Então nós vamos ler, irmãos, para ganharmos tempo, pegue a sua Bíblia aí e abra em Atos dos Apóstolos, vamos à carta aos Gálatas, para nós entendermos melhor, né, que faz parte é uma das referências. Gálatas capítulo 2 e o versículo 8 nos diz a palavra de Deus. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro como apóstolo da circuncisão, ou seja, apóstolo foi enviado da circuncisão, aos hebreus, né, aos judeus, este operou também em mim, o apóstolo Paulo falando aqui aos Gálatas, com eficácia para com os gentios. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo 15, o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, ele deixa registrado a seguinte passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, o Senhor falando através do Espírito Santo, o Senhor falando com Ananias, né, a respeito da pessoa de Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso só para nós entendermos essa questão da autoria. Outra nota interessante é que o pastor Douglas Batista, ele coloca aqui na página 12 do livro de apoio, ele coloca o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos informa que o seu nome judeu era Saulo e que também era conhecido como Paulo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. O nome próprio, Saulo, significa solicitado em hebraico, sendo uma provável homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Pertencente à tribo de Benjamim, que inclusive é a mesma tribo do apóstolo, no caso, Saul era da mesma tribo do apóstolo Paulo, a tribo de Benjamim. Isso é interessante nós ressaltarmos, irmãos, porque alguns ensinam até em pregação, em ensinamento, que quando Saulo estava indo a caminho, né, para Damasco, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ali o nome dele foi mudado. E não é verdade, né, queridos? Aqui nós entendemos, através do comentário do pastor Douglas, que ele tinha 2 nacionalidades, por conta disso ele tinha 2 nomes próprios. Saulo, em homenagem ao rei Saul, primeiro rei de Israel, nome hebraico, né? E também Paulo, o nome romano, que quer dizer pequeno. Bom, queridos, é interessante nós entendermos, antes de entrarmos já para o segundo ponto da nossa lição, esse detalhe que o comentarista nos traz aqui na nossa lição e também no livro. O segundo ponto da nossa lição, a segunda divisão, tem como objetivo identificar
para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E aqui nós temos 4 subpontos: a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. O nome Éfeso significa desejável. A cidade encontra-se no pequeno continente da Ásia Menor, né? Esta era a capital da província romana da Ásia. Com Antioquia da Síria e Alexandria, no Egito, formam o grupo das 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. Esse templo era uma atenção ali, chamava atenção muito. Muitas pessoas viajavam lá até para participar dos cultos pagãos, né? Algo bem terrível naquela cidade de Éfeso. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. A cidade era o foco de adoração à deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana, de forma romana, né? Como Diana, a deusa da fertilidade. Historiadores calculam a população da cidade de Éfeso no primeiro século entre 250 a 500 mil habitantes aproximadamente. Comparando com a nossa cidade de Cascavel, que hoje em torno de 350 mil habitantes, ela era mais ou menos uma cidade do nosso porte ou até maior em população. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, como foi lido na leitura bíblica em classe, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 19, 5 e 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano, conforme Atos 19 e 9. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo e provavelmente com a ajuda de Áquila e Priscila, por volta do ano 52 da nossa era. Paulo levou o evangelho e a cidade Paulo levou o evangelho a essa cidade durante a sua segunda viagem missionária e ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Ou seja, quando ele faz a sua saudação graça e paz, ele quer dizer o seguinte, que não há paz sem a graça de Deus. E tendo a graça de Deus, você tem a paz. Nesse momento que nós estamos passando de uma forma muito difícil, né, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, por que não dizer o mundo inteiro, nós precisamos mais e mais dessa graça de Deus, não só nós, mas toda a população, para que possamos ter paz e sentir essa paz que vem do príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No terceiro e último ponto da nossa lição, nós temos como objetivo explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nesta epístola. Esse terceiro ponto ele vem com 2 subpontos, que é o propósito e a mensagem. Vamos ao resumo. Essa epístola não foi escrita para combater alguma heresia específica, ou mesmo problemas da igreja local. Porém, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, né? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez salvos pela graça de Deus, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus, porque foram chamados e transformados pelo poder do Evangelho. A carta foi enviada com a finalidade de fortalecer e encorajar os crentes de um modo geral. Paulo, em oração, anseia que seus leitores cresçam na fé e que sejam cheios do poder do alto, para que assim vivam uma vida digna da vocação com que foram chamados. Esta é um resumo da terceira parte da nossa lição.
A mensagem de Éfeso aos Efésios, ou seja, a igreja de Éfeso, gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo de Cristo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos em três eixos, ou seja, três pontos importantes, apesar que o comentarista traz outros aqui, mas eu destaquei apenas três pontos para nós ganharmos tempo, né? São eles: o primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, dado como garantia, né? E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Paulo instrui os Efésios sobre a importância do amor, isso é muito importante, como alicerce da vida do cristão. O primeiro amor é Cristo ter primazia em tudo em nossa vida. É importante nós entendermos, irmãos, essa preocupação do apóstolo Paulo, mesmo porque anos depois, quando Deus, através do Espírito Santo, o próprio Jesus, falando com João, quando ele estava na ilha de Patmos, escreveu a carta, mandou que João escrevesse a carta ao anjo da igreja que estava em Éfeso, e ele diz: tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Então, através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo já antevia que os efésios eles iam abandonar o primeiro amor. E que é esse primeiro amor? O primeiro amor é Cristo ter primazia em tudo na nossa vida. Isso é muito importante, queridos. Quando ele é o primeiro, quando ele é o Senhor, quando ele é a razão da nossa vida, quando ele deixa de ser, nós perdemos o primeiro amor. Mas graças a Deus que em tempos de dificuldade nós venhamos cada dia mais a nos aproximar do Senhor através da meditação da palavra, através da oração, para não perdermos este primeiro amor que é muito importante. A conclusão da nossa lição, de uma forma bem resumida, para nós ganharmos tempo já com 22 minutos de vídeo, né? Foi um pedido que nos foi feito que fizéssemos um vídeo com um tempo resumido, mesmo porque da situação que nós estamos vivendo e a dificuldade nas limitações técnicas que nós temos, né? Conclusão, vimos que a Epístola aos Efésios revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido, que é a graça de Deus, que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impele a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Que nesse trimestre nós possamos cada dia mais crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa epístola que nós vamos estudar com um comentário do pastor Douglas Batista Maia, nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e nunca nos afastarmos do primeiro amor, tendo sempre como primazia o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, a cada um dos professores, a cada um das irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre tenhamos um trimestre abençoado com a graça de Deus. Quero mais uma vez aqui agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor Antônio Batista Maia e agradecer à superintendência da Escola Dominical na sede, na pessoa do pastor Milton Zorati e do irmão Helder Schimberg. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Tenham todos um excelente dia.